Fala piloto, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos estar falando da 11ª etapa em Seattle, né, no estado do Washington, bem no norte dos Estados Unidos, divisa ali praticamente com o Canadá. É uma etapa divisora de águas. Gia, por que é uma etapa divisora de águas? Porque sempre nessa época é chuvoso lá, é uma temperatura muito parecida com Curitiba no inverno, muita chuva, então muitas vezes a gente tem a pista super mole e dessa vez não foi diferente. O campeonato tem a equipe construtora de equipe, né, a Dirtworks que eles chamam. Então é uma equipe que constrói a pista e outra equipe que destrói a pista, desmonta, né? O cara correu sábado, domingo a equipe já tá indo para nova cidade fazer a construção da nova pista, né? E o mais legal dessa etapa, como a previsão era muita chuva, eles já estocaram a terra para manter a terra menos úmida possível, né? Que a previsão era de chuva, muita chuva. Tanto que quem me acompanha no Instagram aí viu que eles colocaram a lona, né? Construíram a pista em apenas um dia, né? Eles deixaram a terra pronta já muito próximo e a equipe inteira trabalhou ali, 3, 4 pessoas e fizeram a pista em um dia, né? E tiveram aí São Jorge ao seu lado, né? Não teve chuva, então eles construíram a pista, tamparam a pista, então quando eles tiraram a lona, estava praticamente seco. Em 2012 eles fizeram a mesma coisa em Los Angeles, foi a última vez que teve etapa em Los Angeles, eu não me lembro o nome do estádio, eu fui competir, então choveu muito, né, e tava preparado para ir pra lama, e quando eles tiraram a lona, a gente foi pro track walk, né, andar na pista, tava seca, tava um pouco úmida assim, então ela fez um pouco mais de canaleta, porém nada demais, aquele atoleiro, né? Tanto que até o Carmichael, né, comentarista oficial, fala, né, que a aposta dele foi no Aaron Plessinger e a pista não tava com lama, né? A pista tava mole, o terreno super fofo, né? Um terreno que suga, puxa a moto, então um acerto de suspensão um pouco diferente, o retorno mais firme. A suspensão já é firme, porém a traseira e a dianteira elas têm que equilibrar a moto. Então normalmente, vou deixar a dianteira só mais firme, às vezes começa a traseira a atrapalhar. Então você ter um acerto específico para esse tipo de pista ajuda bastante. Então normalmente os pilotos vão para a Flórida, ou os pilotos que moram na Flórida e foram correr nessa etapa tiveram um privilégio. Hayden Egan não deixou, né, de soltar as ferpas dele contra Julian Beamer, né? Depois do treino ele fala, eu sou acostumado da costa leste, então esses caras que são da costa leste vão sofrer um pouco, eu tô preparado. Então já deu uma cutucada, né, no seu arquirrival aí desta temporada. Então já bota pra seguir o canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e roda a vinheta e vamos pra cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, mudamos um pouco a nossa metodologia aqui. As corridas vocês com certeza assistem ou vê os melhores momentos. Então a gente vem trazer as coisas que às vezes não aparecem na transmissão, isso e aquilo. Começando por Jason Anderson, né? O Jason Anderson que estava presente na etapa, fez o track walk, porém teve problema com a sua família. A gente não sabe exatamente com quem, onde e quando, né? Provavelmente foi sábado, então ele saiu às pressas da pista, abandonou tudo e foi ver o que realmente aconteceu, né? Ele que é casado, tem uma filha, a gente não sabe se foi a mãe, pai, o que aconteceu, porém a equipe liberou ele e ele saiu vazado da etapa. Outro detalhe legal, né, foi o Deegan aí, fora as ferpas com o Julian Beamer, né? Ele que foi preso, né, que vocês puderam ver no vídeo da semana passada, lançou um novo equipamento, né? Não só equipamento, como merchandise das camisetas, moletom, né? Digam preso, isso e aquilo. O equipamento foi legal, né? Um equipamento que a SW em 2008 tinha, era de prisão, assim, né? Branco e preto. E ele correu com o equipamento todo laranja, que é o uniforme dos presidiários nos Estados Unidos. Muito bacana, né? O pessoal do marketing, né, como eles trabalham a imagem do piloto, né, o pai dele, que o pessoal fala que é um gênio do marketing, com certeza deve ter botado o dedo aí, ou deve ter a equipe assessora que tirou, vamos dizer assim, tirou benefícios dessa prisão do Hayden Deegan.
outro fato legal, nesse mesmo final de semana tá rolando o MotoGP, então muitos pilotos correram em Seattle, domingo de manhã, já pegaram o voo, foram pro Texas acompanhar o MotoGP, né? O Ken Roczen foi um deles, tanto que ele apareceu até na cerimônia, né, da principal categoria ali. Essa pista, né, como eu falei, é uma pista que muda constantemente, né? Como eu falei antes, o pessoal da Dirt Track teve que trabalhar bastante, né? Reformaram a pista várias vezes. Tanto, como eu falei no último vídeo do Mundial, né? A pista tava modelando, né? Como choveu, o terreno tá mole e tem muita moto andando, então a pista vai cedendo, vai mudando, às vezes tá mais rápido por dentro, por fora. Então, dessa etapa não foi diferente e a gente pôde ver aí que cada bateria, às vezes dos treinos ou até mesmo na corrida, começava atropelando, depois saltando, era mais rápido. Então a pista ia modelando, às vezes mais rápido era a linha de dentro, ou às vezes começava pela linha de fora. Então o piloto tinha que ser, além de estar focado total, tinha que estar prestando atenção nisso. Pô, a pista aqui tá ficando muito ruim, qual que é a linha mais rápida, se é por dentro, é por fora. Fora os detalhes aí que atrapalharam um pouco, alguns pilotos, outros favoreceram. Então pra gente ver o quão grande o quão difícil é o nosso esporte, né? O quão exigente é. Então você tá muito bem preparado fisicamente é essencial. Já falamos dos ocorridos aí, dos bastidores um pouco, o Jason Anderson, o Deegan com as roupas, também do Deegan, vamos dizer assim, depois ele teve uma conversa bem séria com o Julian Beamer, né? Que ele foi super agressivo ali, um ficou trocando ferpas com o outro. Até o Julian Beamer fala que nas últimas duas semanas, né, Hayden Deegan me desculpe, Hayden Deegan tava mandando mensagem para ele, estavam trocando mensagens, se alfinetando, né? Então, são coisas dos bastidores que acontecem e a gente às vezes nem sabe, né? Então, com certeza o negócio tá pegando fogo entre os dois pilotos desde a primeira etapa. Nessa etapa a gente teve a volta de Jordan Smith, né, que tava assumindo a liderança do campeonato, se eu não me engano tava até com o head plate, né, e faltando apenas uma volta para a etapa de Glendale para a etapa de Glendale, acho que na primeira bateria, né, não sei se é a etapa de Glendale, não me lembro, me desculpem, ele acaba caindo nas costelas e abandonando, né, ele que machucou as costelas, perfurou o pulmão, então esteve de volta, né, na hit. O piloto Mike Mosman cai um tombaço, né? E a moto acaba acertando o Jordan Smith ali, que foi para LCQ. Na última volta ali, ele conseguiu se recuperar e vencer, né? Se recuperar não largou ali, manteve a calma, foi avançando, me desculpe, ele fez segundo, se classificando para a final, né? Legal ver o Jordan Smith voltando, porém ficou esse tempo off aí. Ele falou que treinou na última semana, treinou bem, se sentiu bem, porém vamos dizer assim, com certeza desse tempo fora da moto, isso, aquilo, acerto de suspensão, confiança, né? Com certeza a parte física, machucar o pulmão não é uma coisa fácil de se recuperar, então vamos dizer assim, teve um desempenho bem abaixo, porém teve presente, marcando presença com a sua Triumph, né? E o mais legal era o gráfico, né? O Call of the Dutch, que é um dos novos patrocinadores da equipe. Falando das corridas, né? Vamos falar do vencedor aí, Cool Davis, né? Como eu falei bem no começo, né? Na prévia aí de começar o campeonato, um piloto que tinha grandes chances de fazer pódio e vencer, bateu na trave no Triple Crown e agora venceu, né? Largou na ponta, foi ultrapassado, mas já deu o troco, mostrou como é que se faz, né? Principalmente nas costelas, né? Ele que logo assumiu a liderança e o pessoal focou muito no Deegan, que tinha caído na primeira volta, e no Juju Bilmer, não mostrava. E o Carmichael fala, eu tenho quase certeza que o Cool Davis está atropelando as costelas, né? E aí começou a mostrar ele, realmente ele estava atropelando as costelas e era mais rápido, né? Conforme a pista vai se desenvolvendo, eles vão mexendo nas costelas, o pessoal vai batendo em cima, vai tampando o vão, né? Então a costela não fica com aquele vão tão grande, então fica mais fácil você encaixar e às vezes até atropelar, então você consegue bater mais em cima e manter a velocidade, né? Tem que tirar o chapéu para ele, que ele se joga nas costelas, não tem uma altura muito grande, fez uma ótima largada aí e conseguiu sua primeira vitória, né? Super legal, no seu rookie year, né? No seu primeiro ano, já mandar uma vitória, é uma mudança de, vamos dizer assim, de vida pro piloto, né? Já botar uma boa grana no bolso, né? Venceu a hit e ainda levou a vitória e mais os bônus, né? Com certeza o garoto tá com um sorrisão de orelha a orelha. Agora falando de Juju Bilmer, né? O piloto que
machucou o ombro na antepenúltima etapa da Costa Oeste, né? Deslocou o ombro nos treinos, botou no lugar e foi com tudo, né? A mesma coisa que aconteceu com o Roczen, tá na briga pelo campeonato ainda. Foi super agressivo na primeira volta, né? Saltando a sequência. Tanto que ele vai pro tudo ou nada ali. Quando ele cai em cima da mesa, salta para baixo, quase se bate com o Davis, né? O Cool Davis ainda bem que não dá aquela fechadinha, senão os dois já enroscam no feno, dá aquele strike, né? Então, o piloto, a molecada nova vai pro tudo ou nada, né? Até uma situação muito parecida na 450 aconteceu com o Aaron Plessinger, né? E ele refuga, né? Porque ele fica com medo de bater e cair. Então, é isso que conta um pouco a experiência ou a loucura e a adrenalina dos novos, né? Então, às vezes tem que se pesar um pouco isso. Com certeza, o Jujuber tava com a cabeça, eu vou assumir a liderança e vou vencer essa etapa, né? Eu tenho que vencer, me recuperar na pontuação. A pista super técnica, então ele era um dos poucos pilotos que saltava a sequência logo depois da largada, né? Largava, voltava na reta na contramão, vinha a sequência pra direita, né? Ele saltava em cima da mesa, pra baixo, 3, em cima da mesa pra baixo, né? Ele e o Hayden Deagle eram os únicos pilotos, né? O Yoshimoda também saltava, eram os únicos pilotos que saltavam, porém, deu pra ver assim que o Jujuber às vezes se preocupava tanto em fazer a sequência que não conseguia ser tão rápido em outros quesitos da pista, ou tinha dificuldades e não conseguiu ser eficiente até o final da bateria, né? O mais legal foi o aprendizado, né? Que você vê, igual eu falei, ele tava saltando as costelas. De repente o Marchbanks passa e passa atropelando, 1 ou 2 voltas depois ele já começa a atropelar novamente, recupera a posição, no final acaba cedendo ali e nas últimas voltas ele atrapalha um pouco, com certeza a parte física contou, ele cometeu uns erros, Hayden aproveita e dá aquela estampada nele, né? Já aproveita a primeira oportunidade daquela estampada e consegue deixar o Juju Bimmer em quarto, né? Então, tem que tirar o chapéu pro Juju Bimmer. Tá trabalhando muito duro, né? O primeiro ano que ele tem chances de ser campeão, de vencer, né? Já venceu esse ano. Tem impressionado bastante. Lembrando que ele foi pra Costa Leste treinar para se preparar exatamente para essa pista, né? A pista que na Costa Leste o terreno é mais mole, é mais arenoso, ele cede mais. Como eles têm toda a estrutura de molhar a pista, isso, aquilo, então vocês conseguem replicar muito bem a pista. Então você não só fazer as linhas, né, se acostumar a andar nas linhas, mas você entender, começa a destruir ali, já começa a entrar mais aberto, cruzar, e entre outras coisas. Foi a grande virada de chave do Hayden Deagle, né? Até os últimos 3, 4 minutos ele tinha 6 segundos de diferença pro Marchbanks e pro Juju Bimmer, né? E ali que ele faz a diferença. Os pilotos, as linhas detonaram tanto que eles pararam de saltar ou conseguir ser rápido, né? Saltar o básico ou saltar a sequência é uma coisa, mas você ser rápido é totalmente diferente. Então, o Deagle tinha umas linhas diferentes, ele passava onde os outros pilotos não passavam, né? Então ele entrava mais aberto, usava mais as laterais da pista, principalmente nessa sequência da primeira volta que eu comentei, ele usava mais a parte direita, né? Cometeu o erro na primeira volta, o tombinho besta, mas não perdeu tantas posições, né? Logo na segunda volta já estava em 8º, brigou muito com o Yoshimoda, né? O Yoshimoda que fazia a sequência, jogou duro. O Yoshimoda agora que tem conseguido voltar a treinar, porém não conseguiu manter o ritmo até o final ali. Lembrando que o Yoshimoda também está na Costa Leste agora treinando. Então, vamos dizer assim, o Yoshimoda me lembrou em 2014, eu andando, comecei a brigar com o Campano nas corridas, né? E na segunda etapa, tem até o vídeo no YouTube, eu disputo com o Campano até uns 20 e poucos minutos, 24. E ele me passa, eu passo ele só no vídeo acho que aparece umas 5, 6 vezes, né? Então depois da corrida, o meu patrocinador, o Wellington Valadares, ele chegou, me deu os parabéns, ele falou, era isso que eu queria ver. O Campano vem, passa vocês, vocês nunca dão combate, né? Nessa etapa você foi lá e bateu de frente com ele, né? Ele te passava, você ia lá, dava o troco. Então é isso que a gente espera ver. Então o Yoshimura tem feito a mesma coisa, jogou duro com o Hayden Deagle, né? Ele que precisa de se recuperar na pontuação, infelizmente não conseguiu ser constante. Então não, vamos dizer assim, já deu uma boa evoluída. Com certeza voltar a treinar ajuda muito. A gente tem visto ele também treinar de 450, com certeza já deve estar se focando pro motocross. Então a gente espera ver um Yoshimoda tão bem no Supercross como no motocross. Quer dizer, um Yoshimoda muito bem no motocross como ele estava no Supercross.
Outro piloto que chamou a atenção foi o Coldshot, né, que vem numa boa fase, fez pódio. Até o pessoal em entrevista fala, né, pô, o que você espera para as próximas etapas? Ele falou, eu espero continuar no top 5, né, terminar o campeonato entre os 5 primeiros, terminando com bons resultados e, se Deus quiser, mais um pódio. Então, Coldshot andou muito bem, né, então o terreno do Club Max é muito parecido com esse estilo de pista. Então, o acerto, o piloto se sentir confortável, às vezes os outros pilotos conseguem ser rápido igual, até mais rápido. Porém, o cara ser constante nesse estilo de pista é totalmente diferente. Então, quando você treina nesse estilo de pista e vai, vamos dizer assim, não é que você vai evoluindo, mas você é acostumado nesse estilo de pista, quando chega na corrida você fica calmo, não fica tenso. A pista vai mudando, você vai achando alternativas novas mais fáceis, né? Então, quando você não tá, você fica naquela linha. Quando você treina muito no chão duro, você treina, muda poucas linhas. Mas quando você não molha, você entra, começa por fora, depois é no meio, depois você tá fazendo por dentro. Então, o piloto já fica automático trocar as linhas. Então, isso favorece muito. O Coldshot andou muito até cometer um erro, né? Ali a pista foi um pouco traiçoeira, acho que ele entrou um pouquinho atravessado, a moto jogou um pouquinho pro lado, para fora da pista, ele até tenta puxar, né, esticar e manter o equilíbrio com a perna, abrindo a perna, porém cai no tough block, ali no bloco de espuma, a moto ergue, ele bate e já vira, né, e mostra o quanto que tava a intensidade dele, que ele levanta, ele fica respirando, né, com certeza deve ter batido o peito também, mas ele demora para retornar para a pista, né. Lembrando que o Heidendiga estava próximo dele, ele não conseguia se aproximar, né? Então você vê a constância que o piloto tava, o Heidendiga que avançou, né, de 8º para 3º. Agora falando de Enzo Lopes, né, nosso brasileiro, nos representou e representou muito bem, né? Largou em 6º, manteve o ritmo ali, o Heidendiga acabou passando ele, porém fez uma corrida monótona, não tinha ninguém na frente e ninguém atrás para pressionar ele. Então, vamos dizer assim, na minha opinião, o Enzo tem evoluído bastante, mas claro, com certeza ele deve ter tá se pondo muita pressão. Então acredito que no momento que ele relaxar, dar aquela apaziguada, vamos dizer assim, pô, os resultados estão aí, tá bom, isso, aquilo, vai começar a fluir as coisas, né? O mais legal é que ele se manteve nos Estados Unidos treinando. Então a pista lá se molda, como eu falei, né? Os caras estão indo pra costa leste, saindo do oeste pro leste para treinar por causa da pista. Então eu acredito que o Enzo, quando ele correu lá, voltou porque ia ter um break, alguma coisa ou outra, eu não sei exatamente o motivo, acho que prejudicou muito. Eu acho que ele ficando lá, treinando lá, ele treina com os caras muito mais rápido, às vezes, ou com um cara com o mesmo potencial com ele, tá treinando com a moto dele, do que ele voltar pro Brasil, treinar aqui com pista dura. Às vezes a pista não é tão técnica, não tá reformada, não tá pra dar aquela agressividade. Essa pista, você tinha que ser super agressivo, né? Tava dando condições até na transmissão. O pessoal fala que o Juju Bilmer é um piloto muito bom em achar tração com a moto em pista mais dura, assim, né? E lá não tinha como achar tração, né? Todo lugar dava tração, então o piloto poderia ser agressivo. Então não era tão não tinha tanto favorecimento pro Juju Bilmer. Então é isso que eu falo. O Enzo, quando eu tava no clube, ele tava ali na pista sempre destruída, que dava condições, né? Agora, tipo, no Brasil, o terreno mais duro, não tem referência, então são coisas que não vão ajudar ele. Claro, eu não sei a gente não sabe, né? Por que o Enzo ficou no Brasil, porque ele não tá lá, isso e aquilo. Tem muitas coisas envolvidas, desde moto, acerto com equipe, isso e aquilo, que a gente não sabe, né? Com certeza tá nos Estados Unidos, tá gastando dinheiro do bolso, a gente não sabe se a equipe tá pagando por resultado, se deu um dinheiro para ele, isso e aquilo. Então tem tudo isso fora dos bastidores, né? Que a gente não sabe da vida pessoal do piloto, isso e aquilo, que influencia muito, né? Então acredito que agora, para as últimas etapas, o Enzo deve evoluir e evoluir bastante. Deu para ver que não tinha velocidade do pelotão da frente, porém teve um ótimo resultado em um 7º lugar, o nosso brasileiro Enzo Lopes. Agora eu vou deixar para vocês como tá o campeonato, para vocês ficar por dentro aí. Heidendiga ainda abre mais 2 pontinhos em cima de Juju Bilmer. Cool Davis dá aquela, como eu falei, né? Começa a vencer, vai que vence a outra etapa. Juju Bilmer e Heidendiga começam a se bater, isso e aquilo. Já começa a ganhar pontos no campeonato, né? Lembrando que a gente tem mais
2 etapas do shootout, então tudo pode acontecer, né? No Heidenreich não tem nada ganho com esses 2 pilotos na carne de pescoço atrás dele ali. Agora vamos falar da 450, que foi um provão, né? Foi aquela prova que você tá prestando atenção naquele pelotão e esquece dos outros, né? Tanto que a gente presta atenção ali no primeiro o Roczen com o Webb, e aí depois chega o Sexton, e daqui a pouco o Justin Cooper também, e aí de repente aparece o Aaron Plessinger, do nada, né? Tipo, 2 segundos atrás, não aparecia na TV, mas o pessoal tava focado só nos primeiros ali, trocando de posição. De repente, quando você vê o Aaron Plessinger ali também, né? Falando de Aaron Plessinger, teve um super resultado, né? Com seu 3º lugar. Com certeza, eu tá treinando o Bake Factor ajuda muito. Na largada, ele dá um chega pra lá no Malcolm, né? Acho que ele vê alguém chegando, ele dá mais uma aceleradinha pra proteger e acelera demais, né? Tanto que os dois quase saem pra fora da pista. O Malcolm é influenciado e sai pra fora da pista junto com o Justin Hill. Mas tem que tirar o chapéu pro Plessinger. Normalmente ele só fazia bom resultado quando largava bem, ou largava na ponta. Nessa ele largou em 5º, perdeu a posição pro Barcia, que depois ficou para trás. E veio ali nos últimos minutos de prova. Aí o Sexton e o Webb desceram a mão no acelerador. E o Plessinger não conseguiu acompanhar, mas fez um ótimo resultado, um 3º lugar, né? Falando agora do início de prova também, como eu falei da 250, né? O começo tava atropelando atropelaram mais rápido, tanto que o próprio Sexton, né, começa a perceber, fala, opa, o pessoal atropelar é mais rápido. Então depois já começa a saltar. Então, como eu falei, né, o Supercross você tem que estar sempre prestando atenção, ainda mais nesse estilo de pista. A pista tá mudando, você tem que estar ali se atualizando, né? Agora é mais rápido por fora, mais por dentro. Ken Roczen tinha as linhas mais rápidas, porém o Webb não deu folga para ele. Então, na minha opinião, o tendão de Aquiles do Roczen era depois da chegada, né? Ele saltava aquelas... Não é uma sequência que ele salta, né? Que era dois Costello e o King. Ele salta tudo, porém ele vai lá fora, demorava muito para entrar nas costelas. E quando ele faz a ultrapassagem no Webb, na minha opinião, era a linha mais rápida. Ele saltava pela esquerda e ele conseguia descer aqui, ó, o paredão e atacar o começo das costelas. É ali onde ele passa o Webb, e ali, na minha opinião, era o traçado mais rápido, é claro. Pô, Gê, mas por que ele não continuou mais pela esquerda? Era onde o pessoal tava fazendo, mas ali vai afundando, vai fazendo tanta canaleta, tinha várias imagens, vou tentar achar para vocês, a moto pegando as canaletas, quando saía do salto, o barro caindo, né? Então, você perdeu uma perna, você não sabe o quão fundo tá, né? Porque tem 22 motos passando toda a volta, né? Às vezes ali, 5 motos na mesma canaleta, uma coisa que se estivesse dando 5 voltas na tua pista. Mas ali não, imagina? É o tempo inteiro afundando. E pra te falar bem a verdade, muitas vezes que eu tava numas provas, principalmente no último ano, às vezes eu só fechava o olho e ia, mirava na canaleta, eu só rezava, me joga lá do outro lado, e jogava. Então, muitas vezes no Supercross, você tem que ser mão. Então, vamos dizer assim, eu acho que ali foi o tendão de Aquiles do Roczen, né? Lembrando que ele fez a ressonância do ombro, teve quase o rompimento completo dos ligamentos. O médico falou no mínimo de 2 a 6 semanas sem andar de moto, né? Então, ele só tá indo para as corridas, e até o Carmichael fala na hora que a repórter de pista, esqueci o nome dela, comenta sobre isso, ele fala, depois se ele vencer essa noite, né, se ele conseguir a vitória essa noite, não vai precisar de semana nenhuma, né? Brincando, né? Então, vamos dizer assim, vai ser um processo um pouco lento aí pro Roczen se recuperar. Com certeza vai influenciar muito, até no motocross, a gente não sabe se ele vai correr o motocross inteiro. Mas tem que tirar o chapéu para ele. Andou muito, mais de acho que 12 a 14 minutos ele chegou a liderar a prova, então tem que tirar o chapéu para ele. A gente vê o Ken Roczen meio que de volta, vamos dizer assim, né? Nos treinos a gente já vê que ele começa devagar, vai sentindo o ombro, não comete nenhum erro besta, tanto que ele não vai tão bem nos treinos. Na HIT se classifica ali, mas na corrida manda a largada, vai pra cima do Webb, é super agressivo, sabe se defender, porém com certeza deve ter sentido o ombro, e aí preferiu se poupar, né? E conseguiu salvar um 4º lugar, né? Lembrando que o Justin Cooper, que tava andando muito, né? Falando agora de Justin Cooper, andando muito, comete um erro no finalzinho, ele tá próximo do Webb, comete um erro e perde a posição pro Plessinger e pro Roczen, né? Então o Roczen já tinha perdido um pouco de terreno,
E o mais legal que foi que ele não ficou apavorado pra voltar tudo aquilo, né? Quando esse estilo de pista, quando você tá no flow e não erra, é importante que você não se desconcentre. Mas quando você erra aqui, erra ali, aí você quer recuperar na próxima curva, você erra mais. Vai virar uma bola negativa. Então quando você começa a acertar e ser constante, é ótimo. Mas porém quando você começa a errar, meu amigo, vira uma bola de neve. Então ele erra, cai, né? Volta, vai pela lateral da pista, volta, entra na reta da largada que eles voltam na contramão, né? Antes da chegada ali. Ele mantém a calma na respirada, opa, vamos de novo. Não consegue pegar o Roxen, mas tem feito uma boa evolução. Venceu a Hit, passou o Web, venceu a Hit aí, então tem evoluído. Outra coisa que a gente quer, vou tentar achar, né? O que eles mexeram na moto, né? Porque nas últimas etapas, tanto o Web quanto o Justin Cooper tem largado muito bem, né? Principalmente o Web. O Web tem largado muito. Talvez a confiança, bons resultados, a gente não sabe. Porém, nessa etapa, os dois mandaram muito bem nas largadas. Outro fato que também aconteceu, de repente, o Roxen na liderança ainda, né? Uma parte final da liderando. Na sequência, depois fazia o triplo, vinha a sequência, virava a direita, a sequência mais comprida, né? Tinha um feno no meio da pista. Não sei o que aconteceu, de repente tinha um feno no meio da sequência, né? E você não consegue ver, que você tá saltando, de repente você vê um feno na pista. Ali, graças a Deus, nenhum piloto pegou, foi atingido ou pegou, né? Provavelmente algum piloto deve ter enroscado e puxado pro meio da pista. E então, um outro fato engraçado, né? Agora que eu falei do meio da pista, eu lembrei do tombo do Justin Cooper. Quando ele levanta a câmera daquela focada, você vê umas 20 linhas, 20 marcas. Então, você ter a parte física, o teu equilíbrio, principalmente a parte física, para você manter o equilíbrio, ser constante, acertar, olhar para frente, é essencial para você ser rápido e ser constante. Você pode ter a técnica que for, tudo que for, do bom e do melhor, mas se você não tá com a parte física, você não consegue acertar, você não consegue ser 80% na prova ali, constante, né? Então, você acerta 2 voltas, erra uma, ou erra 2, acerta uma, e aí você vai andando para trás, erra, cai, essas coisas. Então, isso que faz total diferença na hora quando a pista tá comida, tá destruída, né? Às vezes os pilotos não conseguem acompanhar, a pista está lisa, o pelotão é 10 pilotos. Aí quando a pista destrói, vira 2, 3. Por quê? Porque é aí que conta a confiança, a parte física e a técnica. Claro, o acerto de moto também. Agora falando dos 2 primeiros, né, que fizeram uma prova muito boa, né? O Web largou na frente. Na verdade, quem larga na frente acho que é o Justin Cooper ali, mas não salta o 3-3 na sequência voltando. O Web já assume a liderança, dita o ritmo ali, né? E o mais legal do Web, né? Ele vai aprendendo, né? Conforme a prova, né? Ele não se apavora, o cara passou, ele já quer dar o troco, ele vai estudando o piloto da frente. Uma coisa que é muito legal, né? De ver o Web, ele é especialista, até vou falar do Roxen e Web agora. O Roxen era especialista em atropelar. E o Web em saltar, né? Até o ano passado a gente tinha costelas, que eram 9 costelas, né? Então agora mudou, tem 10, 12 costelas. Então saltar às vezes não é rápido, né? Então o Web chutou o balde, né? Vamos falar assim, eu vou voltar a ser rápido em atropelar a costela. Então ele tem treinado muito isso, com certeza tem refletido nos resultados, né? Que tem pista, nessa pista principalmente, ele insiste em saltar, mas depois ele começa a atropelar, depois ele volta a saltar as costelas, né? E o Roxen, que era o especialista em atropelar, passa o Web, né? Saltando, né? Com certeza esses pilotos estão sempre tentando evoluir a técnica deles, né? Eles estão sempre treinando, igual quando eu vou ministrar um curso. Desde que eu me conheço por gente, eu treino curva e continuo treinando curva. Então você que vai pra pista e fica comendo raba na pista, desculpa, você vai demorar muito para evoluir. Quando você começa a fazer treinos específicos, às vezes de aquecimento, isso vai ajudar muito a você evoluir na sua carreira como piloto, principalmente dentro da pista, né? Quando eu vou dar um curso, essas coisas, primeiro eu começo fora da pista, depois a gente migra para dentro da pista. Não adianta ficar lá na pista insistindo, se você não entende o movimento. Vai para fora, treina a curva, tenta evoluir a sua técnica, seu posicionamento, que vai te ajudar a evoluir muito mais dentro da pista. Então, do Web é isso daí. Cara, ele é carne de pescoço, né? Foi ali, aproveitou os retardatários, aproximou do Sexton, que cometeu alguns erros. O Web era especialista ali, depois das costelas até o triplo, ele era muito rápido.
principalmente na frente do pit. Ali ele fazia a linha mais curta e ele conseguia ser rápido. O Sexton fazia a linha mais longa e não conseguia ser rápido. Eu não conseguia ser tão rápido quanto o Webb. O Webb entrava nas linhas mais fundas, mas conseguia ser rápido, saltar baixo, não deixar a moto subir muito e manter a velocidade, igual eu falei antes na 250. Você ser rápido, saltar o salto é uma coisa, mas você ser rápido é totalmente diferente. Então a pista comeu, os pilotos estavam conseguindo saltar, mas não estavam conseguindo ser rápido. O Webb Lazarento conseguia ser rápido, então ali ele ganhava muito tempo, tanto do Roczen quanto do Sexton. Lembrando que na sequência, voltando, o Webb não conseguia saltar toda a volta, né? E o Sexton arriscava e saltava ali, porém, tudo que ele ganhava naquela sequência, ele perdia em uma curva ali, né? 2 curvas pelas costelas. Então ele tirava uma reta inteira e depois da curva ali, ele era rápido para vir para a chegada, mas o Webb em 2 curvas tirava. Então a pista era detalhezinho, era um detalhezinho aqui, outro ali, que fazia ser constante. Então a constância pegou um pouco o Sexton, o Webb soube aproveitar. Na minha opinião, o Sexton devia ter arriscado saltado para baixo, né? Ele salta em cima, tenta fecha um pouco o Webb. O Webb é mais à mão, né? Claro que vem um pouquinho mais de velocidade, mas o Sexton ali faltou um pouco de culhão. Devia saltar para baixo 2, conseguia fazer 3, pelo menos conseguiria se defender melhor do Webb, que já vinha a última volta, né? Com certeza ele já sabia que a prova estava acabando, faltava 2 ou 3 voltas. Então ali o Webb assumiu a liderança, ele deu uma, tipo assim, ó, respirou, ele já estava atrás, já sabia onde ele precisava ser constante, não precisava errar, tipo, quando ele precisava acertar. Então ele desceu o acelerador ali, o Sexton tentou, meio que parece que o Sexton dá uma pregada, uma desanimada, ele parece que ele dá uma respirada, vem com tudo, mas não é o suficiente para pegar o Webb, né? Tem que tirar o chapéu. O Webb também foi muito parecido com o Deegan ali, né, no triplo. Ele aproveita, ele não perde uma oportunidade de incomodar o cara, né? Ele mostrou para a lama, o cara já não consegue saltar a sequência, ele consegue fazer a mesma sequência, se aproximar, diminuir o raio. Outra volta o Sexton abre para tentar saltar a sequência, não consegue, erra, não consegue. Então foi nesses detalhezinhos que o Webb foi mostrando, eu tô aqui. Então isso deixa o cara mais tenso, desgasta mais. Também na transmissão eu acho que foi com o Roczen, o Webb faz, vem, acelera por dentro pra, tipo assim, se você botar aqui eu vou te derrubar, eu tô aqui, mostro pra lama. Então, falando da minha experiência, o Campano fazia muito isso comigo. Eu me lembro em 2014, o primeiro ano, em Limeira, cara, ele tava por dentro, por fora, ele derretia a embreagem, ele ficava acelerando. E me pressionando, cara, aquilo, eu falei, não, o cara vai me passar, e eu, pum, acelerar, me desgastava muito mais, né? E depois, em experiência, convivendo com a equipe Yamaha de 2015 até 2019, um dia ele falou, cara, eu tava super morto naquela etapa, eu tava voltando de um pé machucado, que ele tinha perdido, acho que uma etapa. No motocross eu não sei se ele perdeu uma etapa, não perdeu. Enfim, ele tava voltando, ele falou, eu tava morto, só que eu tinha que te destruir mentalmente e fisicamente para a próxima bateria, para a segunda, que eu sabia que você ia andar bem e eu tinha que judiar de você, não podia deixar você ganhar fácil e melhorar a tua confiança. Então pra você ver como o piloto pensa durante a prova, né? Então como esses caras usam artimanhas. Com certeza a mentalidade igual do Campano, como é muito parecida com a do Webb também. Então você vai pegando isso daí. Então depois, mais pra frente, o Campano viu que às vezes não influenciava isso, mas teve várias etapas, tanto do Arena também, às vezes ele vinha sem tangência, fazia barulho, tipo, me tirava da zona de conforto. Então são coisinhas que são joguinhos assim, que a gente vai botando, né? Vai botando paralama aqui, vai assustando o cara. Às vezes a linha mais rápida é por fora, mas por dentro você assusta o cara. Na outra volta o cara vai por dentro e você passa ele por fora. Então você vamos dizer assim, você influencia o cara a cometer o erro. O Wellington Garcia, eu aprendi muito com ele, como a gente era companheiro de equipe na Honda, vendo ele, tudo. Ele teve ano que ele tava doente, então ele andava ele andava 25 minutos atrás do cara. Ele não andava próximo, 2, 3, 4 segundos, ele não tentava ultrapassar o cara. E aí as últimas 5 voltas ele dava tudo, porque ele fala, as últimas 5 voltas eu tenho que dar tudo. E eu sempre tava próximo do cara, então eu deixava o cara tenso, que o cara não podia errar, eu tava ali pra conferir. Não que eu fosse ultrapassar ele, mas o cara sempre tava vendo que eu tava próximo, então eu nunca deixava ele relaxar. Então esses jogos mentais contam, e conta muito. Então
um piloto que sabe dosar a parte física, levar a parte física ao extremo, ou levar o ritmo dele até o final, isso são jogos que ajudam e ajudam muito você a atingir um bom resultado. Então, o Webb jogou novamente com as suas cartas, né? Replicou, né, do ano passado. Até o pessoal falou, será que eles vai acontecer a mesma coisa, né? O ano passado, até a última curva, o Sexton chega colado, o Webb contorna, né, o feno, e não dá espaço pro Sexton empurrar ele, né, e dessa etapa novamente, né? Ele contorna bem devagarzinho, salta, vence, aumenta novamente a pontuação. Aí, se eu não me engano, tava em 12 pontos, volta para 15, ou tava em 15 e foi para 18. Já vou mostrar para vocês aí o foto como tá o campeonato. Não tem nada perdido, a gente tem 6 etapas ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, muito obrigado novamente pela atenção de vocês. Mudamos um pouco o contexto, antes falava só da corrida, disso, daqueles resultados. Então a gente trouxe os pontos mais apimentados do que aconteceu. É isso daí. Não deixe de seguir o canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos aí. Fortalece, nos ajuda a crescer, atingir mais pessoas, a movimentar mais o nosso esporte. Então, muito obrigado novamente e a gente se vê nas pistas. Valeu! Bah!